I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando com mais um vídeo. Quem chegou a ouvir o podcast de ontem ou assistiu outros vídeos meus sabe da minha opinião em relação a diversos escritores e a forma como eles tratam alguns personagens. E hoje eu vi uma reportagem do Chuck Dixon, um puta escritor de quadrinho. Escreveu Conan, escreveu o Asa Noturna, enfim, ele escreveu o Punisher, Warzone. Assim, ele é um dos grandes nomes, um dos grandes escritores de HQ que ainda permanecem na labuta, né? Só para ter uma noção, ele só criou o Bane. Só isso. Esse é o grande personagem que ele criou. Foi o Bane, o grande vilão do Batman, o único a quebrar a coluna do Batman. Ele tem um canal no YouTube onde ele responde pergunta dos fãs, inclusive o nome do programa é Pergunte a Chuck Dixon. E no Facebook, uma pessoa, ela perguntou a mesma pergunta que eu sempre faço. Nos últimos anos, o Super-Homem foi destruído como personagem. Você acha que há alguma esperança de que o Grande Azul seja restaurado à sua grandeza? Ou você acha que a gente deve chorar e seguir em frente como faria com um parente morto? E esse cara, esse Andrew Runian, que fez essa pergunta, fez basicamente a pergunta que eu gostaria de fazer, porque é um sentimento que eu compartilho, não só em relação ao Super-Homem, como a diversos outros personagens e principalmente franquias. Então Dixon, ele inicialmente respondeu lamentando o estado atual das principais franquias. E aí ele afirma, bem, há tantas franquias agora que é difícil ser fã. Que verdade absurda essa, né? Quero dizer, é difícil ser um fã de Star Wars. Eu sei, eu fui um fã de Star Wars por anos e anos, e eles simplesmente estragaram tudo pra mim. Eu não estou zangado com isso, eu simplesmente vou embora. Esse não é Star Wars feito pra mim. Diferente do Mandalorian, eu gosto do Mandalorian. É minha alma gêmea, o Chuck Dixon. As opiniões dele em relação ao Star Wars são as minhas. E aí ele continua. Star Trek praticamente está arruinado para mim nos últimos anos. E o Super-Homem há muito tempo. Basicamente, quando os clássicos para mim, os últimos clássicos, Jurgens, Ordway, Roger Stern, Butch Guice, quando eles deixaram a franquia do Super-Homem, tudo estava acabado. Eu não me importava mais, porque eles amavam o personagem. E isso é um grande problema hoje. Hoje parece que as franquias, os personagens, eles são entregues a pessoas que não gostam daquele personagem, escrevendo história para pessoas que nunca leram ou não gostam também do personagem. Daí o estado das coisas. O Dixon, então, detalhou por que os criadores atuais são incapazes de contar boas histórias do Super-Homem. Que foi um assunto, inclusive, que foi discutido nesse último podcast, que eu falei bastante sobre ele. O problema que o Superman tem, e não é realmente um problema, é um problema para os criadores, ou seja, os picaretas. É um problema para os escritores. Eles não sabem escrever boas histórias sobre um rapaz que é escoteiro. Um cara que tem uma coluna moral, um código de comportamento. Ele é um cavalheiro. Ele é um modelo de virtude. Eles simplesmente não sabem como escrever esse tipo de personagem e torná-lo interessante. Parece que ele lê a minha mente, ou eu li a mente dele, porque são as minhas opiniões cuspidas e escarradas, entendeu? O Dixon, então, ele continua. E ainda assim, o mapa da estrada ele está muito bem desenhado. Mesmo que pareça um conjunto de restrições muito rígidas, não é. Há muito espaço lá para contar boas histórias. E ele elabora essa ideia. E as pessoas dirão, bem, ele tem os poderes de um deus. Você sabe que não é interessante, porque como você pode desafiá-lo? Bem, os escritores dos anos 50 e 60 certamente criaram muitas maneiras de desafiá-lo. E estendo 50, 60, 70, anos 80,
Até os anos 90, os escritores conseguiram criar histórias interessantíssimas, arcos interessantíssimos. Dixon então detalhou que ele teve dificuldades para escrever o Super-Homem no passado, mas ele encontrava maneiras de resolver isso. E aí o Dixon fala, e eu mesmo fui encurralado nas histórias do Super-Homem. Então você fica tipo, como ele vai fazer isso? Bem, é meu trabalho descobrir como isso vai funcionar. Eu estive nessa situação e foi difícil e desafiador, mas eu consegui. Eu não reclamei, chorei e mudei as regras apenas para escrever a minha versão do Super-Homem. Ou de alguma forma alterar o Super-Homem para minha citação, para minha criação, para minha visão. Ou seja, ele não é, nunca foi e nunca será. Ele inclusive voltou a trabalhar na DC nos últimos anos. Ele nunca foi, nunca será um picareta. Porque o que o picareta faz? O picareta pega e muda. Não, vamos fazer um super-homem emo. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer... Ele muda o que é o personagem. Por quê? Porque ele não tem capacidade de escrever uma boa história sobre o personagem. Aí então o Dixon ele afirma, então, ele algum dia retornará à grandeza? Não. Nós apenas teremos que nos lembrar como ele era, até que alguma outra geração o traga e o leve de volta à sua antiga glória. Mas na mente do público em geral, as pessoas simplesmente que andam por aí, o Super-Homem permanece o mesmo. O Super-Homem não é alterado por todos esses diferentes, e especialmente essas versões em quadrinho dele. Porque a maioria do público nem está ciente dessas mudanças. É claro, porque o quadrinho deixou de ser uma mídia importante há décadas. É só ver o número de vendas de quadrinhos, o que foi e o que é hoje. E o Dixon conclui, então, eu não me preocuparia com isso. O Super-Homem continua existindo nos Geist pop, e isso nunca vai mudar. Ele ainda será o personagem que todos nós conhecemos e amamos. Exato. Uma pessoa que não lê um quadrinho há 20 anos, ou uma pessoa que nunca leu uma revista em quadrinho, ela sabe que o Super-Homem não é aquele Super-Homem do picareta do Zack Snyder, por exemplo. Ela sabe que o Super-Homem é um escoteiro, ele tem um código moral, a virtude dele, ele não tenta nem dobrar as regras. É a regra, é a regra. É difícil escrever assim, você cria restrições? É óbvio que é. Mas eu vou dar um outro exemplo que eu dei também no podcast. Star Trek. Você pega o Star Trek, principalmente a nova geração, e compara com esse Star Trek Discovery do picareta do Alex Kurtzman, e você nota, poxa, por que os escritores da nova geração conseguiram escrever por 7 temporadas? Tiveram algumas temporadas fracas? Sim, tiveram. Mas eles conseguiram por 7 temporadas escrever histórias respeitando a diretriz do Gene Roddenberry. Ou seja, a humanidade ela atingiu seu ápice. O conflito, se ele acontece, ele é externo. Mas a humanidade não vai responder a esse conflito com armas em mãos. Primeira coisa que ela vai fazer é dialogar, conversar e tentar achar uma solução pacífica. E é difícil escrever assim uma boa história. Você pode escrever facilmente uma história seguindo essa diretriz. B chega para A e fala, eu quero tudo que você tem. Não. E aí o A fala, não é bem assim, não podemos dar tudo. Vamos sentar e conversar. Não tem conversa. E aí atira. E aí o A já revida. Ó, tá vendo? Eu tentei dialogar. Eu simplesmente não foi possível. Então por isso eles entraram em conflito direto. Isso é o que o escritor picareta faz. E tenta se esconder atrás. Ó, respeitei. Eles tentaram conversar. Não, o inteligente é pegar com algum episódio do Star Trek A Nova Geração e você vai ver, assim como o Super-Homem. O Super-Homem, ele não usa o poder dele total. Ele nem pensa em matar os inimigos dele. É uma coisa que não passa na cabeça dele. Bom, enfim, esse é um dos motivos. É o principal motivo para ninguém escrever uma boa história de Super-Homem, seja em HQ, seja em filmes. O personagem ele está completamente desmoralizado, destruído. Eu fiquei extremamente feliz, entre aspas, em saber que uma pessoa da estatura do Chuck Dixon, um puta escritor de HQ, tem uma opinião similar à minha.
Ele teve mais anos ainda de coisas, de ler e assistir coisas boas. Eu tive menos anos, mas mesmo esses poucos anos, essas poucas décadas que eu tive de material bom, me trouxeram até hoje e fazem com que eu me considere um amante dos personagens de HQ. Mas não graças aos picaretas atuais. Eles, com raríssimas exceções, os escritores atuais são todos picaretas. Raríssimas exceções mesmo. Tá aí a explicação do porquê o Super-Homem é tão difícil de ser escrito devido à baixíssima qualidade das pessoas que estão no entretenimento hoje em dia. Então é isso aí. Se você tem algum comentário, se você discorda da minha opinião, deixa um comentário. Lembrando, você pode comentar, pode discordar. Eu, quando xingo alguém, é alguém que chama alguém de picareta, é alguém famoso. Agora, ficar xingando um no outro em comentário, não há necessidade. Você pode discordar de forma educada. Eu não preciso ser educado com o Zack Snyder, entendeu? Não preciso ser educado com a Gayle Simone. Eles são pessoas públicas, sabem o impacto que eles têm em relação a fãs do que eles estão destruindo. Agora, ficar xingando em comentário de YouTube, isso só demonstra a falta de capacidade intelectual de criar um debate ou uma posição contrária de forma educada. Então é isso aí. Se curtiu o vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima.